programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição, entidades sindicais e movimentos sociais responsabilizam a Samarco Mineração, a Vale e a BHP pelos danos causados em Mariana e região. Porque isso não foi um acidente, isso foi um crime ambiental que as pessoas precisam ser ressarcidas. O Momento CUT Minas destaca a união dos trabalhadores em defesa de seus direitos. De Brasília você vai ver as notícias da CNT. Educação em debate. E a luta não para. Os educadores e educadoras de Minas Gerais que já se aposentaram continuam na ativa. Eles realizaram no final do ano passado mais um encontro para reorganizar as lutas deste ano. Hoje nós estivemos reunidos com os núcleos de aposentados que nós fizemos nesse estado todo, são 11 núcleos, para fazer um planejamento estratégico para 2016, onde que esses núcleos compareceram e deram as ideias e nós estamos formatando agora esse projeto para 2016. Fizemos um encontro com vários aposentados de Belo Horizonte e de outras cidades para falar sobre a carreira, sobre os valores dos salários dos aposentados depois do piso nacional. E foi muito bom encontro, e eles participaram muito, e nós sentimos que cada vez mais necessidade da gente fazer encontros com aposentados, porque eles estão muito a parte do que está acontecendo na vida deles. Os aposentados, a preocupação deles é exatamente que a gente perdeu a carreira, e no perder a carreira, o que é que nós perdemos? Biênios, quinquênios, trintenários, que foi tudo englobado, e a gente não sabe até que ponto, quando é que a gente vai reaver isso de novo. Olha, foi um encontro muito proveitoso, porque teve uma boa participação, todos que estavam lá teve o momento de tirar suas dúvidas, foi assim bem esclarecedor a respeito da situação do piso, porque muitos estavam com dúvida, alguns não foram reposicionados, né? Estão recebendo a menos, tá assim uma situação que precisa ser revista. E como Minas é muito grande, então muitos com muitas dúvidas. E foi bom que veio gente de todos os núcleos que vai estar levando as informações para estar tentando, né, acertar a situação desses servidores. Foi um encontro muito proveitoso. É que o aposentado, ao ser considerado também cidadania, ele ocupa o seu lugar. Porque a gente tem lugar aí para os alunos das escolas, os professores, os trabalhadores nos sindicatos. E aonde que estão os aposentados? Tem até uma queixa de estão ganhando pouco, né? Mas e eles? Aparece a figura deles do jeito que eles estão, com até dificuldade física, mas estão sendo chamados a ocupar um lugar na sociedade. Isso os valoriza e eles são capazes de realizar muita contribuição. Eu acho que é uma riqueza para a sociedade brasileira e para a escola, no ponto de vista do Sindiúti, fazer essa convocação, está trazendo para os municípios pequenos, sabe, que é até mais fácil deles aparecerem do que nas grandes cidades, porque eles têm mais autonomia de movimentação. Eu acho que valeu demais. Trabalhadores levantam sua voz para defender direitos adquiridos. Momento CUT Minas. Os eletricitários suspenderam a greve histórica de 52 dias, mas não a luta. Segundo a direção do Sindeletro, a categoria está buscando mais força para fazer mais pressão. O recado para a CEMIG é: não aceitamos retirada de direitos. Os trabalhadores querem transparência e negociação da pauta sem imposição de perdas, a retirada das condicionantes da privatização, contratação de 400 eletricistas, garantindo que o processo contemple a seleção interna, garantia de seguro de vida para ativos e aposentados, PLR linear e não desconto dos dias parados. Qual a diferença entre imposto sindical e a contribuição confederativa? A diferença é que um é imposto, a outra é contribuição. Imposto é imposto, é observado sob a forma da lei.
é retirado da conta do trabalhador, associado ou não associado, sem que ele possa se manifestar se ele é contra ou a favor em relação a isso. Não há participação dos trabalhadores nesse processo. Contribuição é contribuição. Nós estamos propondo que a contribuição confederativa seja vinculada à organização de um acordo coletivo de trabalho e pós acordo coletivo de trabalho, nós tenhamos o sindicato propondo em assembleia para os trabalhadores uma contribuição confederativa para fortalecer o sindicato, manutenção da sua campanha salarial, mas também com toda a luta do dia a dia do sindicato. A diferença é a participação do trabalhador. Na questão da nossa contribuição, você tem um trabalhador participando, no outro é imposto ao trabalhador. Quando se impõe ao trabalhador, o sindicato não precisa convencer o trabalhador a participar das lutas do sindicato. Uma contribuição vai fazer com que o sindicato tenha que, além de organizar o sindicato, além de organizar os trabalhadores e a luta, convencer o trabalhador de que ele tem que ter um desconto a mais para financiar o sindicato. Isso só acontece se o sindicato for sério, digno, decente, ter credibilidade por parte dos trabalhadores. É uma forma, inclusive, os trabalhadores têm de controlar o sindicato e forçar os sindicatos, os dirigentes sindicais, a efetivamente trabalhar em prol da categoria dos trabalhadores. Essa é a grande diferença. A CUT não tem nenhum medo de colocar à prova a sua organização sindical, a sua proposta de organização sindical com os trabalhadores. Se o sindicato tiver presença de base, presença na massa, for importante para os trabalhadores o sustentarão. Caso contrário, eles não o sustentarão e vão colocar um outro sindicato no seu lugar. O Atualidade recebe o ex-professor da rede estadual, Matusalém Duarte, que acaba de lançar o livro Políticas Públicas, Choque de Gestão e Tecnologias da Subjetivação Docente. Atualidade. Olá, hoje recebemos aqui no estúdio o professor Matusalém de Brito Duarte. Ele é autor desse livro, Políticas Públicas, Choque de Gestão, Tecnologias da Subjetivação Docente. O professor Matusalém é doutor em Psicologia pela PUC e esse livro acaba de sair do forno. E um dos marcos iniciais dessa obra é uma avaliação, comentários, uma localização histórica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tudo bem, professor Matusalém? Tudo bem. O que foi, então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Que mudanças trouxe para a educação brasileira? Bom, os estudiosos avaliam que a LDB, ela veio num contexto aí de mudanças, na política, de uma tendência mundial, de uma corrente neoliberal, que alguns autores localizam o LDB. E ele vem no contexto da educação, pós-conferência de Jontien, que vem com essa ideia mesmo de universalização do ensino, e de uma descentralização da responsabilidade da educação para além do Estado. A discussão e aprovação da LDB foi em 96, aprovação, né? A discussão começou logo após a Constituição Brasileira de 88? Sim, na Constituição de 88 já tem aquela lógica de você refazer uma nova LDB, que era de 71, para poder implementar essa ideia da universalização do ensino, da inclusão, de uma educação mais cidadã, que já, por isso que a Constituição era chamada de Constituição Cidadã. Agora, para os pais de alunos, para entender melhor essas mudanças, que é claro que é diferente do professor, até mesmo de um aluno que vivenciou essas mudanças. Que mudanças na prática a legislação trouxe para os estudantes brasileiros? Por exemplo, interferiu no acesso à educação? Estabeleceu deveres de Estado, municípios? Sim, a partir da LDB de 96 a gente tem a responsabilidade do ensino médio para o Estado e uma preocupação maior dessa universalização, porque o ensino médio ele sempre foi o gargalo da educação, se a gente pega a história aí da educação no século XX no Brasil, a gente vai ver que ele serviu para o acesso ao trabalho, ou em alguns momentos você tinha um ensino médio para a elite, um ensino médio para a população mais pobre, que era mais vinculada ao técnico. E o LDB veio universalizar, colocar um único ensino médio para todos. Essa discussão do ensino médio, da reforma do ensino médio, voltou agora, Ele está na pauta de novo, Sim. Agora, tem uma discussão aí das áreas de ensino, buscando aí diminuir a disciplinarização, das áreas.
A questão, por exemplo, de obrigatoriedade de determinadas temáticas, né, no ensino, Sim. como o ensino religioso, por exemplo, isso já está resolvido do ponto de vista legal. Sim, desde os PCNs você tem, né, nos temas transversais a necessidade de trabalhar meio ambiente e tem as resoluções, a questão étnico-racial, né, que ela já tem a questão do ensino religioso, essa polêmica já está superada? Do ensino religioso, aí essa polêmica ainda não está superada. Está na pauta, está na pauta ainda. Nós falamos no início sobre a educação cidadã, uma diretriz da LDB, né? Quais são os desafios dessa educação cidadã hoje, 20 anos depois da aprovação da lei? Sim, a gente percebe a partir dos anos 90 uma mudança na escola com a universalização. E a universalização, ela veio junto, né, com a questão da necessidade da diminuição dos gastos, que foi uma tendência, né, colocada pelos organismos internacionais. Então você teve um descompasso muito grande aí. Você aumentou o acesso à escolaridade e não aumentou os investimentos, isso. E aí o que aconteceu? Você tem uma queda da qualidade, isso pesquisas internacionais mostram. A universalização sem um aumento de investimento, ela acabou com isso aí. Essa queda, professor, na qualidade tem a ver com os conteúdos também, porque se não tem profissionais mais bem preparados, que acham investimento em qualificação, logicamente prejudica a chamada educação cidadã. Isso, uma das consequências foi isso. O professor, ele teve, né, diminuição, um arrojo salarial pela sobrecarga de trabalho. Né, que aí, se você não tem uma recomposição da sua tabela salarial, você vai tendo que agregar mais tempo, vai ir menos tempo à qualificação, né, e aí você compromete, né, a sua qualidade de trabalho. Agora, você nos diz que isso já era um movimento internacional, de orientações de organismos internacionais. Com a LDB sendo aprovada aqui dentro dessa lógica, isso foi padronizado, assim, em nível federal, mas deve ter tido experiências em sentido contrário, remando contra a maré em alguns municípios e estados brasileiros, algumas resistências, vamos chamar assim. Sim, né? Aí você tem um grande paradoxo, né? Porque primeiro você tem junto com essa LDB, que é uma lei cidadã, né, uma necessidade da inclusão de toda essa entrada dessa população que não tinha acesso à educação. Só que quando você faz isso sem investimentos e você começa a ter políticas educacionais de imputar necessidade de resultados igual foi o choque de gestão, aí você começa a ser perverso e aí fica difícil você analisar. Porque quem vai ser contra a inclusão, quem vai ser contra a cidadania? Então, por isso que nesse livro eu tento fazer essa leitura, né, com autores que vão fazer essa análise micro mesmo, por isso que a gente é inovador essa perspectiva. O assunto é importante, mas também muito complexo. E por isso nós vamos voltar no próximo programa com o professor Matusalém Duarte. Até lá. Tire sua dúvida com o jurídico do Sindiúti. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber qual período que eu posso computar em dobro para a aposentadoria, também para receber em espécie ou gozar as férias-prêmio. As férias-prêmio publicadas até dia 16/12/1998 podem ser utilizadas em dobro para fins de aposentadoria, receber em espécie ou ser usufruídas. Do período de 17/12/98 até fevereiro de 2004, as férias-prêmio podem ser recebidas em espécie ou usufruídas também. Já a partir de março de 2004, o servidor somente poderá gozar as férias-prêmio. De Brasília você vai ver as notícias da CNTE. Momento CNTE. O Conselho Nacional de Entidades da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação aprovou o calendário de mobilizações para 2016. Em março, tem greve geral. Nós estamos preparando greve nacional no dia 15, 16 e 17 de março, onde os trabalhadores de educação, com toda a nossa pauta pelo reajuste do piso, pela manutenção dos direitos e contra os ataques dos governadores às políticas educacionais em direito da escola pública gratuita e de qualidade. Também ficou definida a programação da 17ª Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, em abril.
com o tema Regulamentações do Plano Nacional de Educação em 2016. Vamos debater durante a semana temas como a gestão democrática, custo aluno qualidade, diretrizes de carreira, piso salarial para os profissionais de educação, que são temas que devem ser regulamentados até junho de 2016, conforme determinação legal da lei do PNE, e vamos fechar a semana com a primeira maratona nacional da CNTE. Durante o CNE, os educadores debateram a Base Nacional Comum Curricular, que determina um currículo mínimo para todas as escolas e define pelo menos 60% do que deve ser ensinado em matemática, linguagens e ciências da natureza e humanas. A discussão é complexa. Eu defendo que é muito mais interessante nós ampliarmos os espaços de produção curricular. Então, que as propostas curriculares sejam produzidas nos estados e municípios e nas escolas, e não uma tentativa de homogeneizar nacionalmente. O que a gente acredita é que um documento de referencial curricular nacional, ele permite que sejam definidos os direitos de aprendizagem nas diversas áreas e componentes curriculares, para que os estudantes da educação básica, em qualquer lugar do país, tenham acesso, saibam quais são os seus direitos para acessar uma educação pública gratuita de qualidade. Outro assunto tratado pelos representantes de estados e municípios foi o compromisso do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, com a manutenção do reajuste do piso salarial do magistério, firmado em reunião com a diretoria da CNTE. A categoria também luta pela regulamentação do piso único e das diretrizes nacionais de carreira para todos, professores e funcionários de escola. A ideia é mobilizar o Brasil. A cada início de ano letivo nos estados e nos municípios, os sindicatos locais organizam um grande ato que terá o caráter nacional, porque nós pretendemos estar presentes, a CNTE e representação de todos os outros estados. Por que isso? Porque todos os estados estão tendo nesse momento os mesmos problemas. Parcelamento de salário, não pagamento do 13º, não pagamento do terço de férias, entrega das escolas para organizações sociais, que é um absurdo, isso é terceirização e privatização, militarização das escolas, como acontece em Goiás. E este mau exemplo que está acontecendo em Goiás, é um mau exemplo que está indo para o Brasil inteiro. Então é preciso que o Brasil todo se levante contra isso. Entidades sindicais e movimentos sociais responsabilizam a Samarco Mineração, a Vale e a BHP pelos danos causados em Mariana e região. Choque de realidade. A tragédia ocorrida em Bento Gonçalves, distrito de Mariana, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro do ano passado, foi tema da oficina Consequências do Crime Ambiental de Mariana, promovida dia 21 último pela CUT do Rio Grande do Sul, no Fórum Social Temático em Porto Alegre. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, e coordenadora do Sindiúte-MG, voltou a reafirmar que este crime não pode cair no esquecimento. Primeira questão que não foi um acidente. E o governo do estado e a população mineira não podem encarar como uma mera fatalidade. Ali existe uma mineradora vinculada a uma grande multinacional, que é a Vale, que está ali extraindo as nossas riquezas e extraindo à custa das condições do povo da região. A mineradora não teve condições de dar um suporte adequado desde a primeira hora à população afetada. Então isso precisa servir de lição para que todos nós, mineiros, possamos repensar a mineração em Minas Gerais. Beatriz Cerqueira diz que tem acompanhado de perto a situação, que foi várias vezes em Mariana e tem atuado conjuntamente com os movimentos sociais e o movimento dos atingidos por barragens, e voltou a reafirmar uma fala que fez recentemente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero lembrar aquilo que é o nosso compromisso, porque se um dia todos disseram que o professor tinha o direito de pagar o piso salarial, tinha o direito de receber o piso salarial profissional nacional, nós também temos uma obrigação de vestirmos a camisa de outras lutas sociais. E não há luta hoje mais importante no estado de Minas Gerais do que a luta para que o crime que aconteceu em Mariana, cujos responsáveis são a Vale, a Samarco e a BHP, seja esquecido. Nós não podemos esquecer. Essa pauta precisa ser uma pauta de todos nós. Porque se nós deixarmos que o poder econômico vença essa batalha, o poder econômico nos vence.
as empreiteiras vencem os eletricitários, daqui a pouco estão terceirizando as nossas escolas, daqui a pouco nós precisaremos de um processo de ocupação, como acontece hoje em São Paulo, por uma luta por educação pública de qualidade. Então, a luta para que o crime de Mariana não caia no esquecimento precisa ser uma luta de todos nós, cotidianamente. Porque agora o que nós vamos enfrentar é o esquecimento. Como nós, como trabalhadores e trabalhadoras em educação, enfrentamos muito aqui. O esquecimento da nossa pauta, o esquecimento desse crime e, consequentemente, para que tudo permaneça como está. Eu confesso a vocês que eu ia fazer a leitura de uma carta, mas eu achei que a carta ela era muito impactante e, além da denúncia, precisa ser um momento de celebrar. Então, depois eu vou disponibilizar a carta que conta a história da jovem, que não deve ter 30 anos, que foi salvar o seu filho, correu na lama, enquanto estava correndo da lama, e a lama, evidentemente, alcançando no distrito de Bento Rodrigues, ela sofreu um aborto involuntário. Isso a gente não viu nos meios de comunicação. Ela estava fugindo da lama, com o filho nos braços e abortando o outro filho. Ela estava grávida de 3 meses. Alguém precisa contar essas coisas. Se não somos nós, não terão outros, porque são os oprimidos que contam as histórias que vivem. Então, eu sugiro que depois a gente faça a leitura dessa carta e de tantos outros episódios que nós não teremos conhecimento dos grandes meios de comunicação, mas são essenciais para ficar na nossa memória e entender o porquê não podemos esquecer o crime de Mariana e cometido contra toda a bacia do Rio Doce. As famílias não podem voltar a trabalhar ou buscar emprego em Mariana de forma isolada. Uma porque não tem emprego na região e outra porque as famílias historicamente construíram o seu meio de trabalho onde elas viviam, em Paracatu, em Bento Rodrigues e nas demais comunidades que foram afetadas. Então, nesse processo, nós colocamos isso para a empresa, ficou muito claro. A empresa disse que sim, que vai fazer esse processo, que vai fazer da melhor forma coletiva possível, mas nós sabemos que nós não temos a mesma concepção de democracia e de participação coletiva. A cozinheira Sandra, em entrevista ao Brasil de Fato, relata o drama vivenciado por ela e por muitas famílias. Sempre vivi em Bento Rodrigues, minha família era de Bento, meus irmãos, irmãs lá. Lá nós somos 7 mulheres e um homem. Morava eu e minha filha na casa que ele deixou pra gente, meu pai deixou. Eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. Aí minha filha falou pra mim assim, mamãe, o buzu não levou nós. E olhando para fora, o ônibus indo embora, eu vi a menina na moto gritando, barragem estourou, e eu logo acreditei. No eu acreditar, eu já fui logo gritar minha irmã que estava trabalhando comigo na cozinha, e falei, Terezinha, a barragem estourou, vamos embora. Aí ela virou para lá, olhou pro alto e disse assim, não, Sandra, aquilo é poeira, é normal a gente ter poeira. Falei, não, eu acredito, vou embora. Aí eu peguei e falei com ela, vou ali pegar meus documentos em casa. Lembrei que eu não estava saindo sem dinheiro, sem nada. Ela disse, você não vai mais não, ela. A lama já estava tomando conta. Chegando no alto do morro, eu avistei. Meu irmão disse assim, olha, a nossa casa tá boiando. Já tinha acabado tudo. Esse mesmo muito difícil, um quarto e um banheiro. Minha sorte é essa cozinha, né, que já tá dando. É bom você vender um produto que as pessoas gostam, né? É isso. Porque eu tava chorando muito, tava até 3 horas da manhã na capela chorando. Agora na hora que eu acordo eu venho pra aqui, aí distrai, esqueço um pouco, né? Minhas coisas que foram embora, as coisas da minha mãe, a história, né? A Samarco ainda tem muita pendência, né? Então vou ter que agora viver com o mínimo e 20% da minha filha. Então tá bem ruim, porque eu tinha um salário e minha empresa não parou porque eu quis. Eles me pararam. Que há 25 anos atrás estava chovendo muito em Bento. Aí meu pai, como juiz de paz de Bento Rodrigues, ele bateu na porta lá e pediu para tirar todo mundo pro alto, porque tinha uma barragem prestes a estourar.
né? Há 25 anos atrás. Então a gente tinha uns comentários, né, de que era perigoso ficar ali dentro por causa de barragem, que um dia eles iam chegar pra gente e tirar a gente de lá, mas nunca aconteceu. O dinheiro nenhum vai me comprar mais, não vou ser a Sandra mesma mais, não você, pode me dar o dinheiro que for, mas a felicidade estava ali. Lutar, né, será que eu vou ter os meus direitos? Eu tô meio perdida. Não tô vendo muito assim caminho para seguir, não. Tô vendo o caminho aqui agora, que isso aqui ela não levou, né? Meu trabalho, eu vou continuar a trabalhar, que isso aqui eles não conseguiram levar, não. Mas agora vamos ver o que vai acontecer. O crime de Mariana comoveu o Brasil todo e mesmo estando distante deste lugar, muitas pessoas se sentem atingidas por essa tragédia. Isso que aconteceu é inadmissível e o que a gente percebe é que quem sempre arca com os ônus desses empreendimentos, dessas ditas tragédias, né, são populações de periferia, são comunidades quilombolas, pescadores, então são pessoas simples e a gente percebe que o ônus vai sempre para essas pessoas, né? A gente não vê isso acontecendo com pessoas ricas, com pessoas de classe alta, né? Então isso é muito recorrente e é um absurdo o que aconteceu. Essa tragédia foi e é a maior tragédia ambiental desse país. Eu acho que depois da Rio+20, se um pescador ele vai pescar na Piracema, provavelmente ele recebe multa. E infelizmente, uma empresa como a Samarco, BHP, Vale, ela dizimou, acabou com o rio, acabou com a vida de vários pescadores e várias comunidades aqui. Então, essa luta da CUT, do Sindiúti, os companheiros do MAB também, do Quem Luta Educa, a gente precisa federalizar esse crime ambiental, porque isso não foi um acidente, isso foi um crime ambiental que as pessoas precisam ser ressarcidas e a gente está construindo agora também no Fórum Social Mundial no mês de janeiro. A Bia vai estar lá numa mesa no Fórum Social Mundial falando desse crime ambiental aqui que prejudica a classe trabalhadora. Esse é um crime que o Brasil não pode esquecer nesse momento e é um crime que a gente vai fazer de tudo para conquistar as pessoas que foram atingidas ter suas casas e ter sua dignidade aqui em Mariana, que também é uma luta do MAB em todo o Brasil e para nós é importante porque é um crime e as pessoas precisam ser ressarcidas. É ambiental e humano, né, Regina? Sim, e humano, porque foram trabalhadores terceirizados. Nós estamos vivendo um momento no Brasil hoje com a PL 4330 e a terceirização. Eu venho de uma categoria que é terceirizada no Brasil. A gente já passa isso na pele, sabe o que é isso na pele, você ser de uma categoria já terceirizada e precarizada, que é o setor de vigilância e segurança privada, que as empresas anoitecem e não amanhecem. Não tem essas grandes empresas, elas não têm nada no nome delas, então não tem como a gente cobrar. Então para nós é muito difícil, cada 2, 3 anos essas empresas quebram e deixam os trabalhadores sem FGTS, sem INSS, sem férias. Então, a PL 4330 é uma coisa que unifica a classe trabalhadora para que a gente derrube ela na Câmara Federal e no Senado, para que ela não venha precarizar mais trabalhadores e trabalhadoras, e foram trabalhadores terceirizados que morreram lá também no dia do acidente.